Muito bem-vindo a mais um podcast Entre Sessões. Eu sou a doutora Elisane Dietrich, fisioterapeuta referência em coluna. E eu sou a doutora Natália, especialista em coluna. Hoje nós temos um convidado especialíssimo. E antes de apresentar, roda a vinheta. É isso aí. Com vocês hoje o Dr. Abi. Dr. Abi, ele é o criador da técnica Help Reload Proprioceptivo e hoje a gente vai tirar muitas dúvidas, saber como que funciona e como está sendo um sucesso essa nova técnica que o Dr. Abi trouxe para nós aqui. Obrigado, doutor, por ter vindo aqui para Curitiba e contar tudo isso, né? Que a gente tem revolucionado tudo com essa técnica tão especial que é o Reload Proprioceptivo. É isso mesmo. Boa tarde. Quero agradecer a vocês, né, as doutoras aqui. É um prazer estar com vocês. Especialidade de coluna não é uma coisa para amadores, né? Nós já temos aí, ao longo da nossa trajetória, visto muitos, né, profissionais de excelência, mas sempre falta alguma coisa. E esse sempre falta alguma coisa foi o que eu estou percebendo hoje, né? Já depois aí de 20 anos praticamente trabalhando com dor crônica, que realmente eu consegui, né, interagindo realmente com profissionais que primeiro tem que saber o que está fazendo para depois colocar a mão. Então, muito prazer, muito obrigado por estar aqui. E agora pode perguntar aqui. Fiquem à vontade, alguma né? coisa, vai ficar à vontade. Eu vou tentar, né? Às vezes a gente não tem toda Uma dúvida que a informação, gente mas... tem é a que momento que o senhor chegou e falou assim, vou criar isso porque isso vai fazer muita diferença na vida das pessoas. Bom, e aí nós temos que ter que estar voltando um pouco no tempo. E eu sou formado em 92, né? Tenho um pouquinho mais de 30 anos aí de formação. Dentro da minha trajetória, o recém-formado ele sempre tem algumas opções, né? Eu fui feliz em estar podendo ter uma oportunidade de ir para o Japão logo que eu me formei. Caso contrário, estaria, como todos, né, na sua trajetória, praticamente trabalhando para aprender as coisas, que é o investimento que nós vamos estar fazendo. Exato. Então, a minha mãe, na época, ela me presenteou com uma passagem só de ida para o Japão. Não tem escolha, só vai. Só. Mas eu acho que isso também foi importante, né? Então, se você vê na trajetória, na história, por exemplo, se você pega assim, Alexandre o Grande, ele tinha lá exército de elefantes, que era uma coisa nova, né, naquela época. Então, nessa guerra da Pérsia, então um dos generais, porque todos tinham medo de Alexandre o Grande, então o que eles faziam? Eles atracavam no porto para entrar, para fazer a guerra. E o general que conseguiu sobrepor ao exército de elefantes de Alexandre o Grande, o que ele fez? Ele desceu todos os soldados e colocou fogo em todos os navios. Então não tem o que voltar. Não tem opção. Trajetória é só para frente. Então eu sempre me espelho a isso, né? Que conhecimento, né, nunca vão tirar de nós, né, de qualquer coisa. Então a trajetória começa daí. E eu sempre tive, né, o meu grande entrave foi com a cronicidade das patologias, com aquela coisa de vai, melhora um pouquinho e volta. Então, sempre nós perseguimos sempre uma perfeição, né? Alguma coisa que até então seria uma utopia. Você conseguir primeira sessão, segunda sessão, você já dá um resultado. Então, às vezes, isso pode acontecer ao acaso, mas o acaso é uma coisa assim que você não consegue, você não tem um índice, né, de uma repetição, uma qualidade, né, melhor. Então, quando começou, é a partir do momento que nós pegamos o canudo ali, é a hora que termina uma fase, né, e é o primeiro dia do resto das nossas vidas. Exato. Né? Então, acho que isso hoje, né, o que me faz hoje tá sempre em busca de uma eficiência, né, no trabalho da reabilitação aquilo que nós passamos ali atrás, os primeiros 5 anos, no meu caso foram 10, porque eu levei 10 anos até conseguir. Eu fui para o Japão, eu não fui direto para uma academia, uma universidade. Eu fui braçal atrás de um professor
de massagem, que na época, né, que se chama Seitai, que é, é um tipo de massagem um pouco diferente, que ela envolve liberação miofascial, né? Uma coisa assim um pouco mais aprofundada com relação à manualidade. Faz algumas manipulações um pouco mais dinâmicas, né? Vamos dizer assim. Muito dolorida, né? Para quem não consegue, né, aplicar direitinho, mas... Então, eu levei aí os primeiros 10 anos para eu conseguir. Primeiro, porque para você fazer um curso desse, você tem que saber escrever. Saber escrever, ler e escrever, também tem que se comunicar. Então, Exato. levei aí até conseguir ler e escrever. Na verdade, eu sou autodidata, né? Porque não tinha... Ou eu trabalhava, depois do final de semana, sábado e domingo, eu ia fazer o curso. Então, enquanto eu trabalhava em fábrica, né, eu ficava... Dava 10 minutos que eu tinha para descansar, eu pegava um caderno e ia escrevendo. Treinar, né? Levei 3 anos para conseguir adquirir, pelo menos assim, eu consegui ler livro e ler um jornal para eu me matricular num curso, que era para o japonês, porque na época não tinha, era só curso para japoneses. Né? Então aí eu consegui adquirir fluência na língua. Depois me matriculei ali, eram 2 anos de curso. Começava às 8 da manhã, terminava às 5 horas da tarde. E assim, era muita coisa, teoria, 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 depois vem a prática. Então, você praticamente ficava 8, 9, 10 meses na teoria para depois entrar na prática. O que me facilitou é que eu já tinha a base de anatomia, fisiologia e tal, que me ajudava. Então, o que eu tive que fazer? Eu já tinha... que eu fui para o Japão com o intuito de estudar. Eu ia trabalhar para me manter, para estudar. Então, levei aqueles livros básicos que nós temos, o Gaiton, né? Alguns livros de neurologia, livros de bioquímica. Levei lá. E aí eu fui numa livraria e eu mostrei o título. Aí eu consegui o Gaiton em japonês. Olha que bacana. Livro de fisiologia. E mais ou menos, só que o livro do Gaiton em japonês, ele é muito mais grosso. Tem muito mais página. Página fininha e aquele monte de letrinha ali que eu falei, Imagina só, Deus do Nath. céu, né? Ainda bem que eu não tenho problema de hipermetropia, de não enxergar de perto, eu enxergo melhor, né? De longe que eu não miopia. Mas então, isso, né? Por quê? Porque eu tinha que estar... Eu sempre fui muito mais cético com relação a técnicas. Chegar pra mim hoje e falar assim, não, porque essa técnica ela tem 2.000 anos, 3.000 anos, 5.000 anos, e sempre foi assim, isso na resposta. Não tô criticando nada, Sim. mas assim, eu sempre vivi dessa forma. Porque o questionamento que eu tive sempre foi nesse ponto, né? Por que isso está acontecendo? Então, existe sempre a necessidade, no meu caso, eu acredito que no caso de vocês também, de ter uma lógica e um nexo fisiológico. Isso. Né? Tá, nada é assim, fez, deu um estalo, acabou. Não existe, né, isso. Existe uma lógica que o organismo ele responde daquela forma. Todo um processo, né? Exatamente. Então, voltando um pouco, né, nessa questão porque o meu trabalho de conclusão de curso, meu TCC, eram pacientes pré e pós-operatórios de ombro. Né? Na época, meu orientador era especialista em ombro. Eu não sabia no que eu estava me metendo. Porque o ombro é extremamente instável. Então, você tem inúmeras variáveis que podem estar interferindo na mecânica e no tempo de contração de certos grupos musculares. Então, você tem um delay, se você tiver 0,3 a 0,4 segundos de atraso com relação à contração de um deltoide, você já tem o choque da cabeça do húmero no acrômio e dá uma pinçada. Que é a hora que o paciente fala assim, levanta. O paciente abduz, ele levanta para o lado e leva uma ferroada aqui. Falando que agulhado. Bem assim. E aí vamos entender, né? Hoje, como nós vamos estar falando muito de neurofisiologia, o cérebro ele é danado, né? O cérebro. Né? E assim, eu entendo muito o Tesla, porque o Tesla ele tinha um problema com o número 3. E o cérebro é exatamente isso. No terceiro estímulo nocivo, ele já faz o input ali cortical
que ele começa a bloquear certos grupos musculares e dá mais dor. Por quê? Porque é bloquear o movimento, que nós vamos estar falando depois. Exato. Então, é proteção, né? exatamente. Então, esse problema já veio da graduação. Porque para eu trabalhar uma diminuição de dor no ombro, pô, levava 4 meses. E o paciente também não aguentava. É muito tempo. Né? Então, assim, como eu fazia de graça tratamento e tal, o paciente até vinha. Né? Tinha uma paciente, nossa, a Dona Maria, né? Como assim, a Dona Maria, ela me alimentava, porque ia fazer terapia, ela levava pizza para mim, levava coisa, porque ela já sabia, né? Docinho. Aí você vai tentar fazer alguma coisa por ela. Né? Então, na verdade, a trajetória, né, a busca, né, por alguma coisa de consistência, ela praticamente me perseguiu sempre, assim, do terceiro para o quarto ano de faculdade. Que, assim, nunca estive até então, né, por pelo menos 20 anos, nunca tive nenhum tipo de técnica que falava assim, não, agora eu acho que legal. Agora Até vai. os primeiros 20 anos foi assim, vagando no limbo. Porque você vai lá, faz o Setai. Aí você aprende a fazer quiropraxia. Sim. Quiropraxia ruim também que eu fiz, né? Então, diga-se de passagem, porque nós sabemos que a quiropraxia ela nasceu nos Estados Unidos, então você tem toda uma capacitação. No Japão, naquela época, em 97, 98, só haviam 2 professores que eram credenciados, né, pelo Instituto Americano a dar esses cursos. E eles vinham dar curso, mas era muita gente. Então, como que você vai aprender uma manualidade de coluna? Você vai manusear, por exemplo, cervical. Cervical é curso à parte. Né? É rico Você em tinha que pagar detalhes, muito né? mais. E é muito feeling. E um outro grande entrave que eu sempre tive comigo quando eu fazia não massoterapia, mas a quiropraxia, era como eu vou reverter isso aqui se eu fizer alguma manobra e aumentar a dor, como eu vou reverter? Exato. Eu perguntei pro meu professor, ele falou, não dá. Você tem que esperar um tempo, uma latência, um tempo em dias, para depois você manipular. Hoje, né, pode ser que muita gente fale assim, não, mãe, não é assim que funciona, mas naquela época era assim, Sim. É. com que eu aprendi. Então, E, doutor, o pessoal mandou mensagem pra gente pelo Instagram, né? Perguntando como é que o doutor desenvolveu essa técnica. uhum. Porque fala assim, nossa, que mágica que é essa? Né? É bem Eu falo, isso. "Não É isso, eu mágica, acho que é. faz Ele- tudo." Isso não é uma técnica, isso é mágica. É, É difícil para eles compreenderem com um toque Uhum, e sem ele sentir dor, que uhum. isso é o mais incrível, porque normalmente, né, o paciente ele relata que ele sente muita dor quando a gente manipula. que é o maior medo. Quando vai na clínica e fala assim, nossa, eu acho que eu vou sentir mais dor Uhum. pra tirar minha Exatamente. dor. E na Sim. verdade não, né? Então, para eles é incrível eles Uhum. sentarem, eles receberem o toque e depois, ó, cadê aquela dor que estava aqui agora? Eu consigo. Exatamente. Eu acho que, então, no desenvolvimento de técnicas, então, como eu sou muito metódico, né? Sou bem enquadrado nessa coisa de primeiro estabelecer alguns objetivos, né? E dentro dos objetivos, eu estabeleci alguns critérios, né? O primeiro deles é resultado na primeira ou na segunda sessão. Um resultado já de realmente que o paciente fala, percebi que mudou e Mudou. que diminuiu, Significativo, né? Significativo. que é um impacto que você dá na primeira sessão. Segunda coisa é a história da reversibilidade. Você tem que conseguir, de alguma forma, reverter o fato que você aumentou a dor. Né? Terceira coisa é ter um nexo. Né? Ele tem que ter uma lógica fisiológica dentro disso. Para isso, tem que estar sempre ligado a alguma coisa, alguma base de evidências. Né? Porque é muito fácil você chegar e falar assim, ah, foi Deus que permitiu. Se eu não conseguir resultado, é porque Deus não deixou que você é pecador. Isso é muito fácil fazer. Agora, você pegar um artigo e falar assim, ó, esse artigo aqui, ele fala disso aqui, porque acontece isso e isso, já fica um pouco, você apanha menos. Sim. Então, muitas das descobertas, eu não descobri nada. Eu fui só somando técnicas que já existem, já estão estabelecidas na reabilitação. Então, para quem não conhece, por exemplo, tem uma técnica que chama facilitação neuromuscular proprioceptiva, que é o método Kabat.
Isso. Isso foi desenvolvido ali por Susan Adler, né, na década de 30, né, junto com o médico ali. Então, são movimentos, né, que são auxiliados, cruzados, né, para as pessoas que têm alguma plegia, né, alguma paralisia, alguma hemiplegia. Então, você faz com que um lado do córtex ele consiga suprir o outro perante uma deficiência. Então, essa é uma base bem simples. É claro que existe um contexto um pouco mais, né, bem mais aprofundado. Então, essa é uma das coisas. A segunda coisa é que o conceito da miofáscia, que é o que o Ocidente, né, que é a escola europeia, a escola americana, né, australiana, tem a visão que se tem de miofáscia. No Japão é um outro contexto muito mais profundo. Eles mexem muito mais com miofáscia há séculos, né? E dentro desse contexto ele se fala que se você mexe em uma região, automaticamente uma outra parte ela também vai receber ela tem que reagir perante essa força e esse estímulo de desprendimento de uma força. Então, na verdade, mexer com a miofáscia, você não é uma coisa local, né? Você dá um estímulo em um ponto e um outro exatamente contrário a ela também vai responder. Essa é uma base. E com essa resposta, estruturas elas também tendem a se movimentar. Porque senão ou você rompe, Sim. ou você faz aquela fratura por arrancamento e tal. E tal. Então, então tem muita base asiática, né? Escola asiática que eu aprendi muito com isso. E a terceira coisa que foi estudar com dentistas. Esse é o turning point. Essa eu acho que é a última peça do quebra-cabeça para se resolver a dor crônica hoje.